Olá, seja bem-vindo de volta. Vamos dar continuidade ao estudo do Visão Panorâmica das Escrituras. E nesse bloco nós vamos continuar aí o período mosaico e falando nesse momento sobre o período das conquistas. Então nós vamos ver agora a continuação da história. Então, no bloco anterior nós vimos que depois de Moisés ter retirado a nação de Israel do Egito, ter trazido-os, tirado eles da escravidão, Moisés trouxe eles até o Monte Sinai, e no Monte Sinai Deus fez uma aliança com a nação de Israel. E nos últimos blocos a gente estava vendo um pouco sobre como foi essa aliança que Deus fez com a nação de Israel. Então as leis que Deus deu, as condições que Deus deu a Israel, sobre obediência e desobediência, tudo que estava envolvido a respeito dessa lei, e nós vimos também a respeito dos sacerdotes, sobre o tabernáculo, Então, como foi o tabernáculo que Deus pediu para que a Israel construísse para adorar a Deus. Então, nós vimos cada objeto dentro dele. Então, tudo isso ajudou a gente a entender bem como foi essa aliança que Deus fez com a nação de Israel. E nós vamos agora continuar na história para ver a continuação e ver como vai se decorrer os próximos passos, e agora a gente vai ver aí o período das conquistas, ok? Convido você a olhar o slide comigo para que a gente possa dar início aí aos nossos primeiros slides. Então, olha só. Então a gente está vendo aí o esboço da história de Israel. A gente já viu aí a história dos patriarcas, com Abraão, Isaac e Jacó, e também vimos o período do Êxodo, ok? Então o Êxodo com ele saindo do Egito, a libertação da escravidão, e agora nós vamos ver nesse bloco o período das conquistas e vamos conversar um pouco também sobre o período dos juízes, ok? Então vamos lá. Então após 2 anos, olha só o que diz no slide aqui. Após 2 anos, acampados próximo ao Monte Sinai e ter recebido a lei, o povo levanta acampamento e começa sua longa peregrinação rumo à terra prometida, a terra de Canaã. Do Mar Vermelho até Canaã, passando pelas terras dos filisteus, era menos de 300 quilômetros e estima-se que os israelitas levariam no máximo 3 meses para fazer essa viagem. Mas a gente vai ver que não foi isso que aconteceu. Então, devido à desobediência, Deus não escolheu esse caminho. Então o texto está aqui, para você poder ler depois com calma aí na sua casa. A rota escolhida foi uma rota bem maior, então tinha 600 quilômetros, pelo deserto da Arábia, e Israel levou 40 anos, está aqui, 40 anos, para poder passar por esse deserto. Então, durante essa longa peregrinação, eles aprenderam muitas lições, até que finalmente receberam a segunda parte da promessa, a terra prometida. Então olha só que interessante. Depois que eles saem do Egito, eles estão no Monte Sinai, ficaram aí no Monte Sinai mais ou menos uns 2 anos, e a terra prometida era um lugar perto. Canaã era uma terra próxima. A pergunta é, por que demorou 40 anos então para eles chegarem nessa terra, se era próximo? Então se alguém fala para você, vamos viajar, vamos para uma cidade aqui próxima, você não pensa que vai demorar 10, 15, 20, 40 anos para chegar lá. Então você vai perguntar para ele assim, quantas horas? Ou quantos dias de viagem? Então pensa a respeito disso aqui. Então demorou 40 anos para eles cumprirem esse trajeto e chegarem lá. Será que aconteceu alguma coisa? Então vamos ver no decorrer da história exatamente o que aconteceu e que fez com que essa viagem durasse tanto tempo. Vamos lá. Então vamos ver o que aconteceu para que essa viagem tenha durado tanto tempo. Então aqui no slide a gente tem a terra de Canaã, Então aqui o mapa mais ou menos que ajuda a gente a entender a rota de peregrinação dos israelitas. Então eles estavam aqui no Egito, Lembra que eles estavam aqui perto do delta do Nilo. Essa região aqui é o Egito, tá? Então eles estavam aqui. Moisés os libertou e os trouxe para o Monte Sinai. Tá aqui, Monte Sinai. E depois do Monte Sinai, eles deveriam ir para Canaã, aqui Canaã. Mas esse trajeto demorou 40 anos. Então a gente vai ver o que aconteceu. Tá bom? Então, vamos lá. Terra Prometida. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da Terra Prometida antes da gente explicar o que aconteceu,
que fez com que eles demorassem tanto tempo. Então, ao longo da história, essas terras que se localizavam entre o mar Mediterrâneo e o deserto receberam vários nomes. Então, Canaã, Terra Prometida, Palestina, também ficou conhecida como Terra de Israel, ou País dos Hebreus, a Terra do Eterno, ou ainda Terra que mana leite e mel. Você já ouviu esses termos? Então, esses são os termos que a gente ouve a respeito da Terra de Canaã, ou a Terra Prometida, ok? Então, vamos lá ver o que aconteceu. Castigo radical. A murmuração aconteceu devido ao relatório negativo dos 10 dos 12 enviados para inspecionar a terra. Ué, o que é isso aqui? O que significa isso? Então, quando a gente lê o texto bíblico, né, na continuação ali de Êxodo, a gente vê que Deus pediu para que cada tribo de Israel escolhesse um homem, né? Então, cada tribo deveria escolher um homem, e esse homem iria viajar. Então, se são 12 tribos, então seriam 12 homens. Esses 12 homens viajariam até a terra de Canaã, eles iriam olhar a terra de Canaã, analisar a terra de Canaã e voltar, e eles deveriam passar um relatório para a nação de Israel. Então essa foi a tarefa que Deus deu a eles, ok? E quando você for ler o texto, você vai perceber que quando eles voltam, dos 12 homens que foram fazer esse relatório, essa viagem, para olhar a terra, 10 deles, eles ficaram muito desanimados, porque eles contaram para o povo o seguinte: olha, de fato existe uma terra boa, uma terra que emana leite e mel, mas existem grandes cidades, grandes povos, esses povos são poderosos e quando a gente for guerrear contra eles, nós não teremos chances de vencê-los. Então nós seremos derrotados. Então esses 12 homens não tinham, esses 10, né, perdão, então 10 homens, eles não tinham fé de que Deus poderia guiá-los e ajudá-los nesse processo. Então você lê no texto que eles conseguiram desanimar a nação de Israel. Só 2 homens deram um relatório positivo. Somente 2 homens falaram assim: sim, é verdade, as terras são boas, as cidades são grandes, os povos que habitam lá são fortes, mas Deus está conosco. E se Deus está conosco, a gente vai conseguir enfrentá-los, porque a terra já é nossa, Deus já entregou essa terra para nós. Né? Então somente 2 homens fizeram esse relatório positivo para a nação de Israel. E esses homens eram Josué e Calebe. Então a pergunta é: quem você acha que convenceu a nação de Israel? Com certeza os 10. Então os 10 homens pessimistas conseguiram convencer a nação de Israel que ir lá era um mau negócio. Ou seja, eles confrontaram uma ordem direta de Deus. E qual foi a consequência dessa desobediência? Castigo. Então eles não tiveram fé em Deus e eles não tiveram fé que Deus iria guiá-los. E esses 10 convenceram toda a nação de Israel a não ir lá. Então eles começam a praguejar Deus, a reclamar com Deus, e por causa de tudo isso que acontece, dessa desobediência, Deus traz um castigo para eles. Vamos ver qual é o castigo? Olha só no slide. Diz assim, ó: o castigo radical sempre é o último recurso, mas quando acontece, ainda revela o amor e a justiça de Deus. Então, dos 12 homens que foram lá, que entraram em Canaã, somente 2, Josué e Calebe, como eu falei para vocês, cujos relatórios eram positivos, somente esses 2 dessa geração Deus preservou. Quem mais que Deus vai preservar? Então, entraram na terra aqueles que tinham menos de 20 anos contados no censo. Então, olha só que interessante. Então, o castigo foi: então, já que vocês não querem entrar na terra prometida, ninguém dessa geração vai entrar. Ok? Esse foi o castigo. Né? Então, ninguém daquela geração entraria. Somente as pessoas, os jovens de 20 anos para baixo, que não entravam, né, no censo, e Josué e Calebe, que foram os únicos homens de fé. Então, esses foram os únicos. Então, o castigo foi: Deus leva eles ao deserto e faz com que eles andem ali no deserto praticamente em círculos por 40 anos, para que aquela geração desobediente pudesse passar, pudesse morrer e vir uma próxima geração, e essa geração, sim, Deus iria conduzi-los para conquistar a terra prometida. Tá bom? Vamos lá para o slide e dar continuidade à nossa história.
Então, depois de uma longa e difícil peregrinação, opa, deixa eu ativar a caneta aqui. Então, depois de uma longa e difícil peregrinação, de quantos anos? 40 anos. 40 anos demorou para que aquela geração morresse e viesse a próxima geração, né, pelo deserto. Os israelitas finalmente chegam às fronteiras de Canaã e acampam das margens do rio Jordão, nas planícies de Moabe. Então eles chegaram aqui, liderados por Moisés. Mas agora ele está morto, então você vai ver aí no final do livro de Deuteronômio, né, que Moisés vai morrer, né, a morte de Moisés, e você vai ver que Deus vai levantar o próximo líder da nação de Israel. E o próximo líder da nação de Israel é Josué. Lembra quem é Josué? Josué foi um dos espias que foi e deu esse relatório positivo. Então Deus escolhe Josué, ok? Então seu sucessor foi um general chamado Josué. E ele vai liderar o povo nas batalhas. Ainda que a terra fosse uma promessa e uma dádiva de Deus, Israel tinha a responsabilidade de conquistá-la, né? Então, o cumprimento dessa promessa está no livro de Josué. Então, quando você ler o livro de Josué, você vai ver como foi esse período de conquistas, quando Israel entra e começa aí a conquistar a terra prometida, né? É importante a gente lembrar, né, a importância dessas terras. Então, no mundo antigo, era necessário para uma nação existir que eles tivessem uma terra, né? Então, a história de Israel é uma história de amor, onde Deus não apenas forma um povo, mas também cuida dele. Então Israel falhou em viver segundo as leis de Deus, e apesar do alerta feito por Moisés, eles foram ingratos e injustos com Deus, né? E também com os pobres e indiferentes com os mandamentos de Deus. Então, por essa atitude inadequada quanto ao uso da terra, nações inimigas invadiram Canaã, se apossaram das terras, e os judeus foram levados como escravos, né? Então é interessante, olha só esse mapa aqui, né? É interessante que quando Abraão e os seus descendentes moravam aqui, Abraão, Isaac, Jacó e os seus descendentes, né? Então eles moravam aqui nessas terras e eles foram forçados a sair dessas terras por causa da fome. Lembra da história lá de Gênesis, a história de Josué? Então eles são forçados a sair por causa da fome e morar no Egito, que fica aqui para baixo. Mas essas terras, elas não vão ficar vazias. Elas começam a ser povoadas com outros povos, né? Então, se você olhar aqui comigo o mapa, deixa eu apagar aqui para você poder ver bem. Se você olhar aqui para mim ver o mapa, você vai ver que existem vários povos que começaram a habitar nessa terra, né? Então, aqui, ó, os Moabitas, Amonitas, os Amorreus, os Hititas, Perezeus, Eveus, a Filistia aqui, que ficavam os filisteus, né? Então, olha só para você ver, né, os amorreus aqui também, queneus. Então, olha quantos povos começam a habitar nessa região, né? Então, povos que faziam coisas que Deus detestava. Eles tinham práticas idólatras, práticas pagãs, práticas que eram abomináveis aos olhos de Deus. Então, Deus vai trazer Israel, liderados por Josué, para que eles conquistem essa terra. E ao mesmo tempo, Deus vai trazer castigo para essas nações que estão aqui dentro. Mas é importante ressaltar um ponto interessante, que essas nações que estão habitando ali, eles estão desobedecendo a Deus, estão fazendo coisas que aos olhos de Deus eram terríveis, né? Então, desde a imoralidade sexual até sacrifício de crianças, altares idólatras, enfim, muitas coisas terríveis. Então, Deus vai trazer Israel como se fosse também um julgamento para essas nações. Mas lá no futuro, quando a gente continuar a história, você vai ver que Israel, ao morar nessa terra, deveria continuar sendo fiel a Deus, às leis de Deus, essa lei que foi entregue aí no Monte Sinai. Mas a gente vê que Israel não conseguiu, eles não conseguiram ser fiéis a Deus. E eles começam a praticar, eles começam a copiar as práticas desses povos pagãos, desses povos que estavam em volta. E a gente vai ver que Deus não é parcial, né? Então, ou seja, quando Israel começa a desobedecer a Deus, Deus vai trazer outras nações que são pagãs também e que vão entrar em Jerusalém, vão destruir ali Israel e vão levá-los como escravos também. Então, essa história a gente vai ver mais para frente. Mas só para você ver
que Deus permite que eles entrem nessa terra e derrotem esses inimigos, com a condição de que eles fossem fiéis a Deus. E eles não foram. Eles continuaram desobedientes, continuaram praticando idolatria e continuaram pecando contra Deus. E lá na frente, a consequência disso vai vir também para Israel. Ok? Vamos lá, dar continuidade na história. Então, os habitantes dessa terra, como eu já falei, né? Então, havia um grande número de povos inimigos que habitavam aqui, né? Então, filisteus, moabitas, cananeus, jebuseus, amorreus, midianitas, enfim. Então, esses eram os povos dos quais os israelitas iriam lutar contra eles e iriam expulsá-los da terra prometida, tá bom? Então, as conquistas. Então, liderados por Josué, você pode ler isso aí no sexto livro da Bíblia, que é o livro de Josué. Então, depois você pode ler com calma todo o livro, e você vai ver que, liderados por Josué, Israel atravessa o Rio Jordão de forma milagrosa. Então, lá em Josué 3, você vai ver essa história, né? Então, a travessia do Rio Jordão, ok? E eles vão acampar em Gilgal, onde todos os varões israelitas são circuncidados de acordo com a lei. Eles conquistam primeiro as cidades de Jericó, Ai e Gibeon. Josué ainda comanda 2 campanhas militares, conquistando as cidades ao sul e depois ao norte. Então, essas conquistas militares foram apenas o começo da ocupação de Canaã. Então, muitas outras cidades e territórios ainda estavam fora do controle israelita. Então, mais uma vez, voltando para o mapa aqui, né? Vamos aumentar um pouquinho para você poder ver. Então, eles entram basicamente pelo meio, tá aqui Gilgal, não sei se você consegue ver no mapa. Ó. Então, eles entram aqui por Gilgal, conquistam aqui a cidade de Jericó, e posteriormente você vai ver no livro de Josué que eles vão fazer a campanha dessa região aqui. Primeiro eles vão conquistar as cidades do centro, depois eles conquistam as cidades ao sul, e posteriormente eles conquistam a cidade ao norte, né? Então essas são as campanhas militares que Josué vai liderar a nação de Israel para conquistar as terras prometidas, tá? Conquistar aí as terras, ok? Divisão das terras. Então, você pode ler o livro de Josué e você vai ver tudo que vai acontecer, as batalhas, as guerras, ok? E aí depois, já indo para o final do livro, você vai ver que com a idade avançada, Josué já começa a ficar velho, Deus ordena que Josué dividisse a terra entre as 12 tribos. Então Josué fica encarregado de dividir a terra. Você pode ler aqui, ó, a referência, Josué 13, números 32. Então, ainda que a conquista não tivesse sido concretizada, ou seja, eles não conseguiram concluir e dominar todas as terras que eles precisavam. Você pode ler no texto depois, a gente não vai ter tempo para explicar o motivo, mas depois você pode ler o texto de Josué e entender o que aconteceu, ok? Muitas das tribos enfrentaram problemas para a ocupação das terras por não terem expulsado todos os povos e completado a ocupação. Então, esse é um outro problema que vai acontecer também. Então, Josué, de certa maneira, cumpre o seu papel, mas ele não cumpre a tarefa completamente. Então, ele acaba fazendo alianças comerciais com alguns povos e ele não expulsa esses povos. O que vai acontecer lá na frente? Esses povos, né, os israelitas, vão começar a copiar as práticas desses povos. E não só copiar, como também vão se casar com as mulheres desses povos. E isso vai trazer para dentro de Israel a idolatria. Então a gente vai ver aí as consequências de tudo isso no decorrer das nossas aulas, ok? Então assim, Josué continuou o trabalho da divisão das terras conquistadas que começou lá com Moisés. E aí você pode ver depois, eu vou mostrar o mapa daqui a pouco de como a terra ficou dividida, tá? Então como é que foi feita aí essa divisão? Então, 2 filhos de Jacó não recebem terras. Então quando você ver o mapa, você vai perceber, você lembra que a gente falou isso no bloco anterior? Então você não vai encontrar a tribo de Levi no mapa. Lembra? Os levitas, eles se tornaram a tribo de sacerdotes. Então, por isso, eles não receberam terra como herança. Mas eles ficaram com 48 cidades que serviam para sua habitação. E José, que morreu no Egito, então você não vai encontrar lá a tribo de José, por mais que José
seja filho de Jacó. Então você não vai encontrar a tribo de José. A Bíblia não explica os motivos exatos, né, mas diz que José morreu no Egito. Mas você vai encontrar as tribos de Efraim e a tribo de Manassés. E esses dois são filhos de José. Então, você vai ver que a herança de José permanece através dos seus filhos, tá? Eles nascem no Egito e recebem parte da terra como herança, ok? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a conquista da terra prometida cumpre a segunda parte da promessa que Deus fez para Abraão. Lembra lá em Gênesis capítulo 12? Então, Deus prometeu para Abraão, farei de ti uma grande nação. A gente viu essa nação sendo criada. E a segunda promessa é, darei a essa nação uma terra. Darei a vocês a terra prometida, né? Então, o livro de Josué mostra para nós a segunda promessa sendo cumprida, né? Então, a conquista, depois da conquista, Josué dividiu as terras, né? Então, você vai poder ver abaixo no mapa, né? As 12 tribos aqui registradas, tá? E com essa divisão, Deus cumpre a segunda promessa feita ao patriarca Abraão, né? Então, com a divisão, Deus cumpre. Então tá aqui o mapa para você ver como a terra ficou dividida, ok? Então aqui nós temos só alguns pontos para a gente marcar a tribo de Simeão, a tribo de Ruben, a tribo de Manassés, a tribo de Naftali, a tribo de Judá, aqui ao sul, né? A tribo de Benjamim, aqui no meio, né? A tribo de Efraim, a tribo de Dan. Né? Então olha só que legal, né? Tem aqui ainda Gade, Zebulon, Isacar, Azer, tá bom? Então, olha só que bacana, né? Então, foi mais ou menos assim que a terra foi dividida entre as 12 tribos, ok? Maravilha. Então, cumpre-se aí a segunda promessa que Deus fez para Abraão. Lembra do texto de Gênesis? Farei de você uma grande nação, darei a essa nação a terra prometida. Então, qual é a bênção que falta, né? Então, falta a promessa de abençoar todas as nações. Então lembra, através dessa nação, todas as nações do mundo serão abençoadas. Então essa promessa a gente vai ver no decorrer da história bíblica, ok? Então, Israel e os juízes. Então só para a gente terminar um pouco esse período das conquistas, então termina aqui mais ou menos, esse é um resumo de como foi esse período da conquista, ok? Então Moisés morre e liderados por Josué, eles entram e conquistam aí a terra prometida. Então você vai ver que o livro de Josué termina com a sua morte, então ele vai ficar velho, ele vai fazer aí a divisão das terras e ele vai morrer, ok? E o sétimo livro da Bíblia, então a gente entra aí no livro depois de Josué, é o livro de Juízes, tá bom? Então vamos ver rapidinho o que o livro de Juízes conta para nós. Olha só no slide. Israel e os juízes. Então, o livro de Josué registra as vitórias da nação de Israel. O livro de Juízes registra os fracassos. Então, logo de cara, no livro de Juízes, a gente vai ver como a nação de Israel começa o seu processo, né? Então, depois que Josué morre, esse processo de tentar seguir a Deus e falhar de novo, de novo e de novo, tá bom? Então, olha só. O livro então, olha só o que diz esse texto aqui, ó. Juízes 17:6, né? Então, naqueles dias não havia rei em Israel e cada qual fazia o que queria. Então, cada um fazia o que queria. Não havia ali um sacerdote, né? Sacerdote no sentido de profeta, né? Tinha lá os sacerdotes que faziam o trabalho no tabernáculo, tá bom? Os levitas, mas também não havia rei. E em vez deles obedecerem à lei, cada um começa a fazer o que quer, né? O que tem na telha. Então, olha só, o que significa isso, né? De que cada um fazia o que queria. Então, primeiro, eles foram relapsos quanto à lei. Eles pararam de cumprir a lei. Lembra a lei que Deus deu a Israel? Eles não obedecem à lei. Eles começam a adotar costumes pagãos. Eles começam a fazer alianças com outros povos. Eles começam a praticar imoralidade sexual. Eles começam a realizar casamentos mistos. Eles se tornam
idólatras e eles foram desobedientes à lei de Deus. Então, olha para você ver como, quando a gente abre o livro de Juízes, como a nação de Israel começa a desobedecer a Deus, como a nação de Israel começa a ignorar os preceitos de Deus e a lei de Deus, né? O que vai acontecer? É óbvio, Deus vai trazer castigo para a nação de Israel para chamá-los ao arrependimento, né? Então, o que é o livro de Juízes, resumidamente falando? Então, o livro de Juízes são 15 homens, há mulheres também, mas de várias tribos, que Deus levanta e esses homens vão orientar a nação de Israel. Então, esses homens, receberam o nome de juízes. E eles lideraram a nação de Israel por um período de 300 anos. Então, olha para você ver como esse período, esse livro de Juízes, foi extremamente grande o período dele. Foi um período de 300 anos. Então, o livro de Juízes durou 300 anos, né? Então, desde a morte de Josué até o início do primeiro rei de Israel, Saul. Então, olha só o ciclo dos juízes. Essa imagem vai ajudar a gente a entender bem como é o livro de Juízes e que ciclo é esse dos juízes. Então, é basicamente assim, ó. Preste atenção. Israel, esse é o primeiro ponto aqui, ó. Israel faz o que é mal perante o Senhor, né? Então, o que a gente acabou de falar no slide anterior. Eles são relapsos quanto à lei. Eles começam a desobedecer à lei, começam a ignorar Deus, a praticar imoralidade, casar com pessoas de outros países, né? Então, eles são relapsos quanto à lei. O que Deus faz? Deus envia uma nação opressora. Então, Deus levanta uma nação estrangeira e essa nação começa a oprimir Israel, começa a persegui-los, às vezes em guerra, e eles começam a perder as batalhas, e eles começam a ser oprimidos, né? Então Deus envia uma nação opressora, é um castigo de Deus para com eles. E aí, o que isso vai gerar na nação de Israel? Arrependimento. Então, Israel chama a Deus, né? Então, esse é o terceiro. Israel se arrepende e Israel começa a clamar a Deus. Socorro, Deus, nos ajude, nos livre das mãos dos filisteus, nos livre das mãos dos amonitas, né? Nos livre das mãos dos outros povos. Então eles começam a clamar a Deus. O que Deus faz? Quarto ponto, Deus envia um juiz. Então Deus levanta um homem, Deus levanta um juiz, e esse homem vai liderar a nação de Israel, né? E esse juiz, liderando a nação de Israel, derrota a nação opressora. Eles derrotam os inimigos de Israel, né? Então olha só que interessante, né? Esse ciclo, ok? Aí o texto diz, quando você for ler, que vai passar alguns anos, aquela geração passa alguns anos, em alguns textos foram 20, em outros textos 40 anos, então passa-se aquela geração, vem uma próxima geração de israelitas, e o que eles fazem? Eles fazem o que é mal perante o Senhor. Então eles desobedecem de novo a Deus. E aí Deus envia uma nação opressora, eles se arrependem, Deus levanta um juiz, a nação é derrotada. Israel sobrevive de novo. Passa-se aquela geração, vem uma próxima geração e começa tudo de novo. Então olha só que interessante, né? Então esse período dos juízes durou 300 anos. Então foram 300 anos de opressão. Então quantas gerações não passaram? Então se foi 15 juízes, a gente tem pelo menos 15 gerações, né? Entre 14 e 15 gerações passaram para a gente ver. Então vem uma geração, desobedece a Deus, Deus traz castigo, eles se arrependem, Deus liberta eles. Aí vem a próxima, tem mais uns anos de paz, 10, 20, 30, 40 anos de paz. Vem a próxima geração, peca contra Deus, Deus traz o castigo, depois eles se arrependem, Deus traz um juiz e eles são libertos de novo, passa-se mais um período de paz e tudo de novo. Então olha que ciclo vicioso, né? Então olha que ciclo insano, né, que Israel estava rodando aqui.
E Israel aprendeu muitas lições e, ao mesmo tempo, também não aprendeu, talvez, a essência, né, do que estava acontecendo. De que, na verdade, eles estavam sendo oprimidos por causa da desobediência deles a Deus. Né? Então, isso explica a continuação da história. Né? Vamos dar uma olhada lá? Para a gente poder completar esse bloco? Então, aqui no texto só está trazendo para nós alguns exemplos de juízes. Né? Então, Otoniel, Eude e Sangar, Débora e Baraque, Gideão, Jefté e talvez um dos juízes mais famosos, né, que a gente já ouviu várias histórias, desenhos, enfim, é a história de Sansão. Então, Sansão era um juiz que Deus deu força para ele, então ele era muito forte, e ele sozinho derrotou vários filisteus, né? Então, vários. Então, você pode ler depois a história de Sansão, que é uma história bem bacana também, a gente aprende muitas lições preciosas aí na história de Sansão a partir do capítulo 13 de Juízes, tá? Então, Juízes, capítulo 13. Ok? Então, maravilha. Então, vai se encerrar esse período de juízes, aí com o último juiz, que provavelmente ali foi Samuel, e agora eles vão entrar no período da monarquia, ok? Então, como essa transição vai ser feita, a gente continua, né? Eu vou contar para vocês aí no próximo bloco, tá bom? Então, aqui, né, lembra muito disso, né? De como foi o período de juízes, do livro de Juízes, e como a nação de Israel sofreu, né, por causa da desobediência. Será que eles aprenderam a lição? Então, no próximo bloco, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Eu espero você na nossa próxima aula.